Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os benefícios do crochê para a nossa saúde. Mas esses pontos que eu vou analisar com vocês nesse vídeo, ele também pode ser aplicado em praticamente qualquer tipo de artesanato. Então vamos lá. Primeiramente, a gente pode ver que o crochê é um hobby barato. Porque as linhas não são muito caras, as agulhas também são baratas. Você não precisa ficar comprando tinta, lixa, pincel, essas coisas, né? Então ele fica sendo um trabalho mais barato. E tem outros benefícios, né? Por exemplo, você pode fazer presentes para as pessoas, né? Por exemplo, eu estou fazendo um presente para uma amiga. E em linhas eu gastei R$ 16. Se eu fosse comprar o trabalho que eu estou fazendo para dar de presente para ela, eu não pagaria menos de R$ 70. Então eu vou dar um presente de R$ 70 para a pessoa, mas eu mesma só gastei 16. Então é muito legal esse ponto, né? Você pode vender as peças. Essa peça, por exemplo, se eu fosse vender, eu gastei 16, aí tem o tempo, claro, né? O meu tempo de trabalho, que eu tenho que incluir mais ou menos no valor, mas eu venderia talvez por uns R$ 70 mesmo. Então, a diferença é bem grande, né? Do que eu gastei para o que eu poderia vender. Ou a gente pode até doar, né? Doar para caridade, né? Algum material que a gente tenha feito, né? Se fez uma mantinha no inverno, pode doar. Então, assim, é bem legal esse trabalho, né? Outro ponto é que não só o crochê, como qualquer artesanato, alivia o estresse. Por quê? Quando você está estressado, muitas vezes é porque você está pensando muito naquele problema que você está enfrentando. Então, você começa a se concentrar em uma coisa diferente. Então, você está se concentrando no trabalho, no ponto que você tem que fazer, né? Na beleza do gráfico. Você olha, que gráfico bonito, vou fazer esse trabalho. Então, você começa a desviar a sua mente do seu problema para outra coisa. Então, isso pode aliviar o seu estresse. Algo também muito importante, proporciona uma sensação de realização e satisfação. A gente se sente satisfeito quando consegue fazer uma coisa. Então, quando você está terminando um crochê, ou qualquer artesanato, né? Mas no crochê em especial, quando você está terminando, você já terminou o biquinho, já está fazendo o arremate final e olha aquele trabalho lindo, dá uma sensação boa, né, de realização, você fica satisfeita com o que você fez. Isso é importantíssimo para quem sofre de depressão. Porque às vezes quem sofre de depressão é justamente porque, algumas vezes, né, porque não consegue realizar algo, né, a pessoa tem aquele vazio, né, então algumas vezes em alguns tipos de depressão, né, essa sensação de realização e satisfação pode ajudar no combate. Então o crochê ajuda nisso, né? Quando você vê um trabalho tão bonito pronto, dá uma sensação realmente muito boa. Agora, uma coisa que eu achei interessante, quando eu estava pesquisando, eu vi esse ponto, né? Esse ponto não acontece comigo, mas eu posso perceber que deve ser verdade sim. Que ajuda a perder peso indiretamente. Eu percebi isso não comigo, mas eu já percebi isso com meu filho. Por exemplo, às vezes o meu filho está entediado e ele fica pedindo toda hora alguma coisa para comer. Então, eu acredito que com algumas pessoas seja assim também, né? Comem porque estão entediados ou não têm o que fazer. E o crochê vai te dar algo para fazer, né? Você está fazendo crochê, você não vai ficar entediado, então talvez não tenha aquela tentação de ir lá beliscar alguma coisa, né? Outra coisa que isso acontece comigo também, com meu filho também. Você vê comercial de comida, te dá vontade de comer aquilo que está no comercial. Um dia eu vi uma propaganda e tinha um hambúrguer enorme, assim, bem apetitoso. Eu fiquei com vontade de comer o hambúrguer, né?
Então, se na hora dos comerciais, né, da televisão, você estiver fazendo crochê, a sua mão e a sua mente vão estar ocupadas no crochê, você não vai estar prestando atenção na propaganda, no comercial de alimento. Então, esse comercial não vai ter poder sobre você, de você ficar com aquela vontade de comer, se realmente está com fome, né? Então, eu achei interessante essa pesquisa que eu fiz. Eu não sei se funciona mesmo, né? Mas eu achei que tinha lógica, então eu decidi incluir no slide. Aumenta a habilidade cognitiva. Então, o crochê vai exercitar o seu cérebro. Por quê? Porque no projeto você tem que contar pontos, lembrar das sequências, e tudo isso, né, contar, memorizar, estimula e fortalece a mente. Então, também vai aumentar sua habilidade cognitiva, é ótimo para o seu cérebro. Ajuda a pegar no sono. Isso aqui depende do crochê, tá? Depende do crochê para te ajudar a pegar no sono. Eu botei aqui um padrão de crochê irracional, que está aqui no começo, né? Um padrão de crochê irracional. O que é um crochê irracional? É um trabalho que você está fazendo que você não precisa raciocinar. Ou seja, você não precisa ficar contando, você não precisa ficar lendo gráfico. Ele é irracional, você só faz, vai fazendo. Não sei se vocês estão percebendo, no fundo do slide tem um padrão de crochê. Esse padrão de crochê é justamente o trabalho que eu estou fazendo para entregar. Então, como é um trabalho grande, eu não queria perder muito tempo, eu preciso entregar logo, eu decidi fazer esse padrão irracional. Se vocês podem ver aqui no fundo, olha, é só casinha fechada, casinha aberta, casinha fechada, casinha aberta, fechada, aberta. Isso aqui é uma emenda que o programinha fez para juntar a imagem, tá? O crochê não tem essa emenda aqui não, tá bom? Isso aqui é só da imagem mesmo. Então, o padrão é sempre assim, ó. Casinha fechada, casinha aberta, casinha fechada, casinha aberta. Então, eu não preciso ficar contando. É uma em cima da outra. Se a de baixo é aberta, a de cima é fechada e assim por diante. Então, isso é o que eu chamo de crochê irracional. Esse tipo de crochê é que cansa o corpo e relaxa a mente. E é isso que faz a gente dormir bem, cair no sono, né? E isso acontece comigo sim. Quando eu pego esse trabalho para fazer à noite, ainda mais se eu pegar já deitada na cama e começar a fazer, olha, eu vou te dizer, eu só consigo fazer no máximo 3 carreiras. 3 carreiras eu já estou quase caindo em cima da agulha. Então, esse tipo de crochê, esse crochê irracional, que você não precisa contar nem ler gráfico, esse ajuda realmente a pegar no sono, por experiência própria. Outro ponto muito bom do crochê é que é fácil. Ele não tem muito mistério, né? Principalmente o crochê filé. O crochê filé foi o que eu aprendi quando eu era criança ainda. Então, esse tipo de crochê é o mais fácil ainda e você consegue fazer cada coisa muito bonita. Eu até botei uma foto aqui de um motivo quadrado, que eu tenho um vídeo até que eu ensino a fazer esse motivo quadrado e realmente não tem muita dificuldade não. Além disso, eu também tenho uma playlist no YouTube que é voltada mesmo para quem não sabe nada de crochê. Eu até botei um exemplo aqui do primeiro vídeo que eu postei para pessoas que não sabem nada de crochê. Vamos dar uma olhada? Bom, então vamos começar, né? Eu sempre recomendo para quem está começando usar uma linha chamada Anne. Vou mostrar para vocês aqui o rótulo. Anne da Círculo, tá bom? Por que eu recomendo essa linha para o começo? Porque ela é uma linha que não é muito grossa, né? E ela também não é muito fininha, porque tem umas bem fininhas, como a Cleia, por exemplo. A linha Cleia é bem mais fina. Então, para quem está começando, é confortável, né, trabalhar com essa linha aqui. Normalmente nos meus trabalhos eu uso ela mesma, a não ser quando eu quero fazer tapete, é que aí eu vou usar uma coisa mais grossa, né? Mas raramente eu uso a linha Cleia mesmo, acho ela muito fina.
Então eu recomendo a Anne ou uma similar, né? Ou uma similar. A agulha de crochê, né? Ela é uma agulha que tem assim, um ganchinho na ponta, né? E ela vem com uma numeração aqui, só que eu acho que no vídeo não vai dar para ver. Essa daqui é 1,75, tá? Existe várias numerações aqui. Então, como que você pode saber qual a linha, qual agulha que você precisa usar? No próprio rótulo da linha, ela recomenda qual é o tamanho de agulha que você deve usar. Olha, aqui tem para agulha de tricô, né? E aqui embaixo tem um desenho de uma agulhinha de crochê. Aí aqui está dizendo que a agulha ideal é 1,75, tá vendo? Então, para quem está começando, aí você viu uma linha bonita, mas você percebe que ela é um pouquinho mais grossa, por exemplo. Aí olha lá o rótulo, vê o tamanho da agulha e compra a agulha adequada se você não tiver, né? Então vamos lá. Existe um ponto que é mundial, né, no crochê, que é a corrente, ponto corrente. Eu, quando estudei crochê criança, ainda bem pequena, a senhorinha que me ensinava chamava de trancinha. Então, eu não sei se era ela que falava trancinha ou se em algum lugar esse ponto se chama assim. Mas normalmente sempre vejo como corrente. Então, você vai segurar a linha desse jeito. Você vai passar a ponta da linha pelo seu dedo indicador e segurar e vai segurando o trabalho aqui, tá? Então, é assim que você vai segurar a linha do crochê. Para iniciar o crochê, você vai pegar a agulha e vai girar. Eu gosto de usar essa parte mais grossa da agulha para a argolinha ficar grande e não ficar muito difícil de puxar a linha, tá? Mas se a sua agulha não tivesse espaço, não tem problema, né? Então, você vai girar a agulha assim, né? E aí, vai vir aqui na linha, vai passar por baixo e aí vai puxar dentro dessa argolinha que você fez. Puxa o nozinho, né, para ele ficar bem apertado. E aí você já tem o ponto na agulha para começar a fazer o seu crochê. Então, o primeiro ponto que eu vou ensinar hoje é o ponto corrente ou correntinha, tá? Então, você vai botar a linha, passar a agulha por baixo da linha e puxar na argola. Formou a primeira corrente. Passa a agulha embaixo e puxa. Segunda corrente. Então, você vai fazer quantas correntes forem necessárias no trabalho, né? A receita do trabalho de crochê te diz quantas correntes você precisa fazer, né? Eu vou fazer 6 correntes aqui, porque o trabalho que eu vou fazer é de 6 correntes. Então, já estou aproveitando esse vídeo para o meu trabalho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 correntinhas, tá vendo? Então, qual é o dever de casa de vocês? Fazer um monte de correntinha até que elas fiquem bem uniformes. Porque o que acontece quando a gente está aprendendo a fazer crochê? Às vezes uma correntinha sai mais larga, às vezes outra sai mais apertada, e isso não combina com um trabalho grande, porque o trabalho grande vai ficar feio e vai ficar desproporcional, tá? Então, o trabalho tem que ficar bem uniforme. Então, vocês vão fazendo a correntinha. Se perceberem que a correntinha de vocês não está uniformezinha assim, toda igualzinha, vai treinando até que ela fique toda igual, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o ponto baixíssimo, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Viram como é que é legal essa primeira aula?
Então é muito simples, né? Numa aula você já aprendeu o ponto básico e esse ponto corrente você vai usar assim em tudo do crochê. Então essa playlist de crochê para iniciantes está muito interessante. Se vocês acessarem o meu canal lá no YouTube, vão poder encontrá-la. Agora, vamos aos pontos negativos, né? Que tudo tem seus prós e os contras, né? O crochê pode ser um trabalho demorado. Então, se você optar por fazer um trabalho grande, vai levar tempo, vai demorar. E para quem não tem muita paciência, a pessoa pode acabar enjoando do trabalho, enjoando da cor, da linha e assim por diante, né? Então, ele pode ser demorado, mas, em compensação, você pode fazer em qualquer lugar. Em salas de espera, no ônibus, no parque, na praia, sei lá, né? Basicamente, em qualquer lugar você consegue fazer o crochê. É diferente de outros tipos de artesanato, que você precisa carregar tinta, pincel, lixa e tal. Não tem como você pintar uma caixinha de MDF numa sala de espera, num ônibus, né? Mas já o crochê dá. Então, você pode deixar para fazer o crochê nessas situações e aí ele vai, quando você vê, apesar dele ser demorado, ele já vai estar pronto. Agora, a vantagem de um trabalho grande e demorado é que se você optar por vendê-lo, você pode cobrar um valor alto. Por exemplo, eu andei pesquisando sobre colchas de crochê na internet, eu vi uma colcha de uma cama tamanho queen sendo vendida a mais de R$1.000. E uma dessa, assim, de cama de casal normal, eu vi uma média de R$700 na venda. Então, assim, é um trabalho demorado? Mas se você decidir vender, você pode conseguir um bom dinheiro por ele. Agora, a palavra de cautela, eu botei até aqui, pratique crochê com moderação. Algumas pessoas se queixam de dores no pescoço e nas mãos ao fazer crochê por muito tempo. Eu, pessoalmente, nas mãos nunca senti nada, mas reconheço que o pescoço dói se eu ficar muito tempo fazendo. Então, se você está fazendo crochê pelos motivos que a gente viu, né, para ocupar seu tempo, para melhorar o estresse, melhorar a depressão e tal, então você não deve forçar a barra do seu corpo. No primeiro sinal de incômodo, guarda e deixa para fazer em outro horário, continuar o seu trabalho em outro horário. Quem está trabalhando com crochê é mais difícil, porque você tem prazos, né, para entregar. Mas se você está fazendo simplesmente pelo prazer de fazer o crochê, então, no primeiro sinal de desconforto, parar. Mas nas mãos, apesar de eu já ter visto algumas pessoas reclamando, eu nunca senti nada. Mas no pescoço já senti sim. Uma época que eu estava empolgada, fazendo muito, queria terminar logo, mas porque eu queria mesmo terminar. Então, eu acabei sentindo algumas dores no pescoço. Então, se não é questão de prazo para entregar, não force o seu corpo, tá bem? Então, eu sou Liana Ribeiro, do canal Liana Ribeiro no YouTube. O meu canal basicamente de educação e artesanato, de crochê, mas eu também falo sobre vários assuntos interessantes que eu pesquiso e aí eu faço vídeo e coloco no ar, né? Então, não esqueça de assinar o meu canal Liana Ribeiro no YouTube para sempre receber as novidades do canal. E se você tiver mais curiosidade sobre esses vídeos de crochê para iniciante, eu também estou colocando esses vídeos no meu blog, crochêfordummies.blogspot.com.br. Mas esses mesmos vídeos você encontra no YouTube. A diferença é que lá no blog eu coloco também os gráficos para a pessoa poder imprimir e fazer em casa, tá bom? Então, assinem o meu canal, continuem assistindo aos meus vídeos e tchau, tchau e até a próxima!